Olá, tudo bem? Graça e paz, que bom ter você com a gente. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, Pastor William, da Igreja Presbiteriana de Ibaiti. IP Jardins. Isso. Graça e paz, meu irmão. Deus como é que abençoe. você tá? Tudo na paz. Primeira vez, né, meu irmão? Sim, sim. Primeira vez, Pastor William. Exato. Que alegria ter você com a gente aqui. Prazer é todo nosso, né? Que bom. E espero que essa seja a primeira de muitas outras, né? Exatamente. Se Deus quiser. Se assim Deus nos permitir, né? Amém. O tema do nosso podcast aqui. Então, hoje nós pensamos em comentar sobre a necessidade de voltarmos ao Evangelho. O Evangelho genuíno, o Evangelho amor. puro, o Evangelho simples, o Evangelho do primeiro amor, o Evangelho que converte o pecador. Verdade. Como você vê o evangelicalismo brasileiro hoje, pastor? Muito prejudicial, né, irmão? Tanto que tem muita igreja aberta, muita gente se dizendo cristão, né? Estamos a quase 60 milhões de evangélicos. E nenhuma melhora. E o país, moral, espiritual, o país mergulhado política, na imoralidade, na corrupção. Muito homicídio, muita violência contra a mulher, muita violência contra a criança. Verdade. Muito interesse público, né? Esse ano de eleição aí nós vemos muito. E você acha, disso, pastor, que com 60 milhões de evangélicos não poderia ser melhor? Deveríamos. Deveria, né? Isso. E eu acho que a razão de não estarmos melhor é porque o evangelho genuíno, cristocêntrico, puro e verdadeiro não tem sido levado para os púlpitos. Verdade. Eu entendo que muitos estão subindo no púlpito, né? Não estou criticando meus colegas pastores, né? Mas é o que está acontecendo para trazer uma resposta para o homem. Evangelho humanista? O evangelho humanista, não para mostrar como que o homem deve responder para Deus, mas sim, Deus quer te ver próspero, Deus quer te ver abençoado, Deus tem uma promessa para você, Deus tem algo melhor para você e Deus não tem algo melhor para nós. Porque o que ele tinha de melhor para nós, ele já enviou, o seu filho. Ele já nos deu, que é o seu filho que veio ao mundo para resgatar os pecadores. E tem esse lance, o melhor está por vir, muitos hinos nesse sentido, né? Exato. Antropocentrismo total. Até as músicas de louvor, né, estão... Tem que tomar muito cuidado, né, pastor? Bastante cuidado. Verdade. Né? Eu acredito que estamos nessa necessidade que a igreja presbiteriana tem como máxima, né? Igreja reformada sempre reformando. Verdade. Está na hora de fazermos uma reforma nos púlpitos das igrejas. De extrairmos a mensagem real, a mensagem única da Bíblia. Eu não lembro a frase corretamente do Jonathan Edwards, não. John Wesley. Põe o seu sermão no fogo, como é que é? O senhor lembra? Eu não lembro agora. Se eu lembrar até o final do nosso podcast. Eu me recordo mais ou menos que você, se você não tiver fogo no seu sermão, ponha seu sermão no fogo. Queima ele. Queima ele, porque não vai servir de nada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Legal. E hoje, para pensarmos sobre como nós devemos e precisamos resgatar a mensagem real do Evangelho, eu trouxe aqui um texto muito conhecido. Creio que cada um dos ouvintes, creio que o senhor mesmo já deve ter ouvido centenas de milhares de mensagens sobre a parábola do filho pródigo. Sim. E cada uma diferente da outra. A palavra, ela sempre se renova. Ela sempre se renova, mas ela na sempre verdade... é atual, né? Isso, ela sempre é atual. Mas na verdade, existe uma máxima que os reformadores deixaram para nós, que muitos acabaram se esquecendo. Por exemplo, se lermos a parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do 11, nós conseguiremos extrair aqui várias aplicações para a nossa vida. Nós podemos fazer várias mensagens dessa passagem com vários temas diferentes. Não tem fim, né, pastor? Não tem fim. Só que, na verdade, por que nós devemos voltar ao Evangelho? Porque estamos partindo de um ponto errado para compreender a mensagem do Evangelho. Quando Jesus falou, vamos dizer assim, pregou a parábola do filho pródigo, o que Jesus quis fazer? O que ele quis dizer? Uma verdade só.
Só tinha uma verdade que ele quis contar. Só que os pregadores, quando vão para a palavra, muitos, né, irmãos que vão ministrar a palavra num púlpito, quando eles vão para a palavra, eles não vão com a finalidade de extrair o que Jesus quis dizer. Eles vão com a finalidade de extrair algo que as ovelhas necessitam. O personagem principal se torna o homem, o filho, o filho perdido, e não o pai amoroso. É verdade. Né? Porque para extrairmos o sentido real de cada passagem da Bíblia, nós precisamos entender contexto. Nós precisamos entender onde Jesus estava, qual que era o costume judaico daquela época, que já é diferente de hoje. O que tinha de política envolvida. Né? Onde que Jesus estava? Para quem que Jesus contou essa parábola? Se pararmos para pensar, essa parábola do filho pródigo, ela é precedida por outras duas parábolas, que é a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Então não tem como você identificar a mensagem central de uma parábola só, sem você entender as outras duas. Verdade. Então, para eu entender a parábola do filho pródigo, que é muito maior do que as outras duas, eu preciso entender o que as outras duas parábolas querem dizer, e eu ainda preciso entender por que Jesus contou essa parábola. Lucas, capítulo 15, diz ali que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. Entre os publicanos e os pecadores estavam também os fariseus. E os fariseus... Como sempre, né, pastor? Os escribas e fariseus que viviam rodeando Jesus se aproximaram dele, né, murmurando, dizendo... Dessa vez agora eu vou pegar. Hein? Sim, vamos lá. Dessa vez, mas... Jesus, né? Dessa vez eles falaram assim... Agora, no caso, quando... Pegou aquela mulher, né? Flagrante adultério. Sim. Agora que quero ver. O que você vai fazer, né? Só que eles não falaram diretamente com Jesus. Eles ficaram murmurando, dizendo que Jesus comia com pecadores. E Jesus, não apenas ouvindo, mas também porque sonda o coração, lhes propôs essas três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Verdade. Para mostrar para eles por que Jesus comia e recebia consigo os pecadores. Então, vamos entender aqui algumas questões para podermos extrair a verdade central do texto. Que esse eu acredito que deve ser o trabalho de todo pastor antes de subir o púlpito, para trazer o sentido real da mensagem, né, da parábola ou de qualquer outra passagem ou perícope das Sagradas Escrituras. Então, primeiro, Jesus lhes propõe a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma na contagem, deixou a 100 ali e foi em busca da que se perdeu até encontrá-lo. Quando ele a encontrou, colocou nos seus ombros, chegou em casa, chamou seus amigos para se alegrar com ele porque ele havia encontrado aquela ovelha que havia perdido. A segunda parábola, a da dracma perdida. Uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa e ela não parou até encontrar essa moeda. Revirou todos os móveis, né? Virou o estúdio de ponta cabeça até encontrar aquela moeda. Quando ela encontrou aquela moeda perdida, ela chamou suas amigas para festejar por ela. Com ela, por causa da moeda que ela havia encontrado. Mas olha que interessante. Teve um homem que perdeu um filho. O filho tomou a decisão de ir embora. E nós não vemos esse homem se desfazendo de tudo, parando tudo para ir atrás do filho perdido. Tem uma diferença entre as três parábolas. Sim. Primeira semelhança. Todos perderam alguma coisa. Agora, meu irmão, o que vale mais? Uma ovelha? Uma moedinha ou um filho? Filho, né? Mas por que o pastor vai atrás da ovelha, a mulher busca a sua moeda e o pai não vai atrás do filho? Interessante. Não é algo a se pensar? Eu não pensei, né? Por que isso acontece? Eu não pensei, né? Nunca pensou nesse sentido? Dessa forma, que não. O pai não vai atrás do filho. Muito pelo contrário, o pai dá a herança dele e fala, meu filho, vai. Só que algo acontece diferente. O pai não foi em busca, mas ele ficou de longe esperando seu filho voltar. Ele sabia que... Ele, no seu coração,
entendia Ele que seu sabe, filho né? um dia voltaria, Ele né? sabe, Então, né? Coração de pai, né, coração pastor? de pai, né? Aí havia esperança nesse pai. Só que o que me chama muita atenção é que ele não foi atrás. Ele não foi atrás. O pai dessa parábola aqui, todos nós sabemos, é Deus. É Deus. É Deus. A personagem do pai. O personagem central aqui dessa parábola aqui é Deus. é Deus. Deus não foi atrás do homem, vamos assim dizer, que se perdeu. Não foi atrás do homem que se perdeu. Agora, olha que interessante. Um achou a moeda e fez uma grande festa. O outro reencontrou sua ovelha e fez uma grande festa. Mas quando aquele filho, e eu entendo que foi movido pelo Espírito Santo, Eu também acho. quando o texto diz aqui caindo em si, eu não vejo que o homem pode cair em si sem uma ação externa, Sem a ação do Espírito sem a Santo. ação do Espírito Santo que veio ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exato. Quando esse filho volta para casa, ele volta ensaiando um pedido de perdão. Ele voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não quero ser reconhecido como seu filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Uhum. E eu acho engraçado que o texto fala que quando ele estava voltando, ensaiando esse pedido de perdão, o pai de longe o avistou. Quando ele chegou na presença do pai, antes de qualquer coisa, o pai o abraçou e o beijou. Isso. Na sua imundícia, né, no seu pecado, da forma como ele estava, o pai o recebeu. Só que o pai só prometeu o quê? Roupas novas, anel no dedo e sandália nos pés, depois que ele pediu perdão. Ele falou assim, pai, eu pequei contra o céu. Admitir mesmo, o erro. é isso, mesmo tendo sido abraçado, beijado pelo seu pai, com todo Mas o amor ainda- que o pai tem, o pai só prometeu para ele um anel no dedo, que significa, eu te aceito como filho, não como um trabalhador. Vestes novas, eu perdoo você, eu purifico você, como o pai nos purifica. E uma sandália nos pés, ou seja, uma oportunidade de recomeçar a vida. O pai só prometeu isso depois de um pedido de perdão, Mudança de vida. de reconhecer a transformação no coração. Aí o tema nosso hoje aqui. Voltemos ao evangelho. Voltemos ao Mas evangelho. não é nem isso ainda que a gente quer chegar. Olha que interessante. Depois de tudo isso, o que o pai fez? Eu encontrei meu filho que estava perdido e reviveu. Ele foi reencontrado. Mata um boi, o novilho cevado. Vamos comer, vamos regozijar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Aí o que acontece? Entra um outro personagem na história. O irmão daquele, O irmão mais velho. que estava sempre na presença do pai. Uhum. Quem que é este irmão que Jesus menciona aqui? São os escribas e fariseus. O religioso. Os religiosos de Verdade. plantão, que estão na igreja só para julgar, só para questionar, só para apontar Os o erro dos moralistas. outros. Isso, os moralistas. O evangelho são para esses, é para esses. E a gente, muitas vezes... Não só para quem tá lá fora. A gente faz isso muitas vezes. nós Muitas. somos os escribas e fariseus. Deus Muitas nos vezes perdoe. nós somos os falsos moralistas, que Deus tem misericórdia de nós, Verdade, né? pastor. Mas olha que interessante. Aqueles escribas fizeram uma murmuração. Olha, ele está comendo com pecadores. O irmão do filho perdido chega e fala, o que está acontecendo? Aí um funcionário da família fala, seu pai reencontrou aquele teu irmão que estava perdido. Mandou matar um novilho cevado e a gente se alegrar, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Aí o que aquele irmão fez? Ao invés de ir lá e abraçar o seu irmão, que havia se perdido, não, ele apontou e disse, mas ele perdeu, ele desperdiçou todos os bens. Com as Né? meretrizes. Com meretriz, aquela coisa vivendo toda, dissolutamente, o texto Ainda fala, apontou né? os pecados. Apontou os pecados. Monte- E eu tô sempre aqui com o senhor, o senhor Eu nunca sou matou. bonzinho, eu sou o cara. E o senhor nunca ofertou um sacrifício para mim, né? Nunca matou um novilho. Esse é um pra problema, mim. às vezes, simplesmente pelo fato da gente estar dentro da igreja, a gente se acha o maioral, Se às acha vezes. melhor que os outros. Porque eu sou melhor que aquilo lá, ó. Eu não mato, eu não O roubo. fariseu e o publicano, né? Batia no peito, obrigado Exato. porque eu dou dízimo, obrigado porque eu jejuo tantas vezes por semana, obrigado porque eu não sou igual a este corrupto ladrão. Aí Jesus fala, o outro... Essa é uma religiosidade de fachada, né, pastor? que existe até hoje, irmão. Existe muito, muito. Que existe até hoje. Muito. E que impede muitas pessoas de irem para uma igreja.
por causa dos que estão lá dentro. Exato. Tanto que Jesus pergunta nessa outra parábola, né? Quem que vocês acham que saiu justificado? O que batia no peito e se vangloriava? Ou o que curvou a cabeça e disse, ser propício a mim, pecador? Verdade. Os próprios discípulos entenderam. Mas olha que interessante. O pai vai atrás do outro filho legalista. E falou, meu filho, vamos entrar. Matei um novilho aqui, vem festejar comigo. Porque eu encontrei seu irmão perdido. Uhum. Aí ele fala, eu não vou. Porque ele perdeu tudo e você ainda matou o novilho pra ele. Birrento ainda, hein, pastor? Birrento. Aí o pai fala, mas meu filho, você... Tá igualzinho eu, comigo. pastor. É, igualzinho nós. Né? O pai fala assim, meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso um sacrifício para o seu irmão que estava perdido e foi achado. O que Jesus quer nos ensinar? Ele mesmo disse assim, ó, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. O que Jesus quer dizer com isso? Que quem já está ali no legalismo, quem já está na igreja e se acha salvo, não precisa de Cristo. Não precisa de um sacrifício. Não precisa do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Verdade. Mas quem está perdido em seus delitos e pecados, estes são os que precisam de Cristo. Por isso que Jesus contou essas 3 parábolas para mostrar para aqueles fariseus e escribas a necessidade que ele tinha de estar com as pessoas e a necessidade que as pessoas tinham de estarem com Cristo, porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, existe um princípio cultural aqui que só você, voltando ao verdadeiro evangelho, você vai encontrar. Por que que o pai não foi à procura do filho que havia se perdido? Porque um filho não vale mais que uma moeda? Porque um filho não vale mais que uma ovelha? Não. Porque a missão de ir atrás de algum ente da família perdido era do irmão mais velho. Não é o pai que para tudo e vai atrás do filho que se perdeu. Ele envia... Essa era a tradição da época. O pai envia o filho mais velho para ir em busca dos que estão perdidos. Agora, quem que é o filho que o pai enviou? Jesus. Por que Jesus comia e bebia com os pecadores? Porque o pai o enviou para resgatá-los. Jesus conta essas 3 parábolas para mostrar para aqueles escribas e fariseus, e eles, conhecendo o contexto político, geográfico, cultural daquela época, eles entenderam perfeitamente que Jesus estava com os pecadores porque eles precisam. Agora, quem acha que não precisa de Jesus... Agora, por outro lado, tem pessoas que acham, Jesus estava com os pecadores, ele compactuava com os pecados dele, aí já é outro extremo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus ele transformava aquelas pessoas. Jesus nunca entrou num bar para evangelizar os bêbados. Jesus nunca entrou num prostíbulo para evangelizar uma meretriz. E quando ele entrava na vida de alguém, ele transformava a pessoa, como fez com Zaqueu, Paulo. Exato. Não era Jesus que ia atrás dos pecadores, os pecadores iam atrás de Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Entendeu? No roteiro de Jesus era acordar, depois de uma vigília de oração, Exato. Ir para o templo, pregar, depois ir para as praças, curar e evangelizar e expulsar demônios. Este era o roteiro diário de Jesus. E aí depois as pessoas tem aquele contato com o Pai. Isso, as pessoas que iam atrás dele, entendeu? Jesus nunca entrou num prostíbulo para evangelizar uma prostituta. Jesus nunca entrou num bar para evangelizar um bêbado. Jesus nunca foi numa biqueira para evangelizar um traficante. Deus mandava as pessoas e ele curava, fazia milagres. Jesus era um farol que atraía as pessoas. Glória a Deus. Sabe por que a igreja não é farol hoje? Porque a igreja não prega o verdadeiro evangelho. Interesse e tudo mais. A igreja não prega o verdadeiro evangelho. A igreja está se fazendo menor para atrair gente menor ainda. Os atrativos hoje, pastor? Muita coisa, né? Exato. O pragmatismo, né? Eu vou fazer o que dá certo, não o que é certo. Exatamente. O pragmatismo religioso. É perigoso. É perigoso. A igreja tem que se propor ao quê? A evangelizar, a pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja, falar de Cristo. E nem sempre
citar Jesus num texto é ter uma mensagem cristocêntrica. Exato. A mensagem cristocêntrica da palavra é aquela mensagem que você fala o que Jesus quis dizer. Você pode... Assim você está exaltando a Cristo, isso. né? Você pode encontrar várias formas de expor um texto, mas Jesus só queria dizer uma verdade. Você pode entender várias mensagens de uma passagem, só que Jesus só queria dizer uma coisa. O que Jesus quis dizer aqui? Que ele é o irmão mais velho nosso. Que ele veio por amor ao Pai, que nos amou para buscar e salvar o perdido. Agora, quem está na igreja e acha que não precisa de arrependimento, que acha que não precisa dia após dia negar a si mesmo, que acha que não precisa dia após dia confessar os seus pecados e mudar de vida, não entendeu nada do evangelho. Eu vejo hoje, pastor, não generalizando, existem pastores maravilhosos, existem igrejas maravilhosas, não só a nossa presbiteriana, sim, mas outras denominações também, mas a gente vê uma igreja que acha que não precisa mais de Jesus. Não precisa. A palavra é fundamental, né? Hoje valoriza mais as atrações, exato, do que propriamente a palavra. Coral, a palavra genuína. Voltemos ao evangelho, nada, né? Contra coral, nada contra grupos de música, nada contra as crianças lá na frente. Mas eu tenho alguma coisa contra dança na igreja. Sim. Não vejo isso como um princípio bíblico, né? Mas a gente não precisa de ter um chamativo, né, para as pessoas. Isso a igreja é um evangelho humanista. Isso, a igreja tem que abrir as porteiras e lá dentro ter um pasto verdejante. Porque o que acontece? Que as ovelhas serão atraídas para esse porque pasto. Hoje você vai numa igreja, tem lá um monte de coisa, vai na outra. Tem um monte de coisa. É como um mercado, uma loja de conveniência. Eu falo que tem igreja para todo mundo, para todo tipo de o evangelho conveniente, pra é todo o que tipo me convém. De interesse. Eu gosto de dança. Eu vou naquela igreja que tem dança. Eu gosto de dupla sertaneja cantando lá na igreja. Tem lá. Então tem todo tipo de evangelho. E a Bíblia está sendo deixada de lado. Agora, uma coisa a igreja precisa entender, de um modo geral. E os pastores também. Todo mundo fala de avivamento. Avivamento. Houve um fato no ano passado lá nos Estados Unidos, numa universidade. Asbury, né? Horas de avivamento. E aqui no Brasil não falou de outra coisa a não ser de avivamento. Só que ninguém está preparado para a igreja do esvaziamento. Estão buscando muito avivamento bíblico. Não a denominação, né? Mas um avivamento bíblico. Mas ninguém está preparado para um esvaziamento bíblico. Porque quando você prega a palavra... o pessoal começa... Tanto que isso aconteceu... Quando você começa a bater nas ovelhas ali, já dá problema, isso aconteceu, né? Inclusive com Jesus. Chegou um momento do ministério público de Jesus ali na Galileia que as pessoas começaram a ir embora. Jesus, os 12 ali? Jesus pôs à prova os que queriam segui-lo. Deixa eu sepultar meu pai. Deixa eu pegar minha capa. Deixa eu fazer isso. Jesus falou assim, quem não deixar pai e mãe por mim não é digno de mim. Quando ele pronunciou aquele sermão duro, todo mundo vazou, foi embora, só ficou os 12 lá, né? E ele perguntou, e vocês? Isso, Jesus pergunta ainda, fala, e vocês, não vão com eles também? Aí eu achei interessante a resposta de Pedro, né? É uma das passagens que eu mais gosto. Jesus fala, Senhor... Pedro fala, né? Pedro. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Isso é maravilhoso, pastor. Exato. E é verdade. E agora, Julinha, eu vou falar um negócio meio polêmico aqui, tá, meu irmão? Pode falar. Meio polêmico aqui. Eu gosto de polêmica, né? Né? Eu sei que o Espírito Santo é livre para agir, até porque ele é Deus, que ele quiser, né? Como ele quiser. Mas eu não vejo o Espírito Santo se movendo longe de uma pregação cristocêntrica. De maneira nenhuma. E a gente vê muito emocionalismo na igreja, muito convencionalismo na igreja, mas pouca conversão, que só vem por intermédio do Espírito Santo. Parece assim algo já assim premeditado. Vamos fazer isso. Você coloca um fundo musical dramático, você fala para a pessoa da necessidade que ela tem de mudar de vida, de melhorar, de sair do seu pecado para receber uma bênção terrena. Né? Aí a pessoa que tá lá no piano, ou no violão, ou na hora ali, ela dá uma apertada ali, né? O bumbo da bateria mexe aqui com o seu coração e a pessoa fica ali emocionada. Aí você chama ela para vir à frente, e ela vai vem, mesmo. Só que mas é algo de momento. É algo momentâneo, não é algo duradouro e eterno. Agora, o Espírito Santo se move quando ele
vem, ele entra na minha vida, Ele pra transforma, sempre. Ele transforma. Não é algo de momento, né? Exato. Quando o Espírito Santo vem, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E pela palavra. Pela palavra. É pela palavra. Eu não e sei o que tá Jesus faltando pregou para hoje. Zaqueu. Eu não sei o que Jesus pregou para Zaqueu. Mas Zaqueu queria ver quem era Jesus. Jesus falou, vem que eu quero ficar hoje na sua casa. E no outro dia... E a música do Zaqueu, como é que é? Entra Quero na minha subir o casa, mais alto que eu puder pra chamar sua atenção. Exato. Chamar sua atenção quem sou pra eu mim? pra chamar a atenção de Deus? Aí, olha é o que ser humano interessante. querendo achar que Deus precisa dele, né? Exatamente. Será que eu sou essa Coca-Cola toda, pastor? A última Traquinas do pacote. Então, né? será? Fazer um merchan da Traquinas. Depois patrocina a nossa Traquinas. Verdade. Né? Mas eu não sei o que Jesus pregou para Zaqueu. O fato é que quando no outro dia, depois de ter dormido na casa de Zaqueu, quando Jesus estava se despedindo dele, Zaqueu demonstrou arrependimento, Zaqueu demonstrou conversão. Eu vou mudar, eu vou corrigir a minha vida. Amém. Agora, o Espírito Santo só age na pregação genuína da palavra. Quando você começar a trazer a Bíblia para o povo, e não o povo para a Bíblia, você entendeu? Quando você extrai o texto da Bíblia, a verdade central da passagem, e coloca e apresenta para o povo, algo acontece. Agora, quando você vai para a Bíblia, para fazer com que o povo olhe para a Bíblia, só para apresentar ao povo a necessidade física, material, momentânea dele, eu não vejo o Espírito Santo agindo, ainda que ele tenha poder e é livre para agir de tal Porque forma. daí as pessoas estão indo para a igreja por puro interesse. É. E ainda tenho provas disso para firmar esse meu pensamento. Uhum. A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. a palavra pura. A palavra verdadeira. O evangelho genuíno. Não é o evangelho coaching. Não. É o evangelho. coisas. O evangelho é o quê? Uma boa nova. A boa nova que Jesus veio apresentar. A palavra tem poder, não tem, pastor? Claro que tem. É a única Então, coisa que tem poder. precisa É a força mais poderosa da E terra. precisa coisas extra-bíblia. Não precisa. Não precisa reboliço. O que precisa? Gente piedosa, gente dedicada a estudar, a pesquisar, a ir para o grego, se for no caso o hebraico, a ir conhecer o contexto político, histórico, cultural, a olhar os textos que vieram antes, olhar os textos posteriores, para entender o que Jesus quer dizer. Aí você conseguirá pregar a palavra verdadeira. A palavra Como ela verdadeira, como ela é. E eu acho muito interessante que Deus age. Deus age. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem por ouvir Pablo Marçal. A fé não vem por ouvir David Leonardo. A fé não vem por ouvir teologia coach. Desculpa citar o nome desses irmãos. Citar sem problema. Mas é necessário mostrar para a igreja quem nós devemos ouvir, quem nós não devemos ouvir. Agora, a palavra vem por através daquele que expõe o sentido real, natural. E aí, a fé vem no coração, porque a fé não vem de nós. A fé é um dom de Deus. Então, ele faz com que seu espírito haja na exposição bíblica e genuína da palavra. E eu acho, pastor William, que as pessoas estão sedentas da palavra. Com certeza. E um amigo meu, na cidade dele, ele procurou. E procurou, demorou para ele encontrar uma igreja séria. Uma cidade Porque tem poucas. com quase 50 mil habitantes. Porque tem poucas. Então ele procurou e achou. Numa cidade de 50 mil habitantes, ele achou uma igrejinha. Simples. Mas ali o pastor prega a palavra. Ficou ali. Ele estava carente da palavra. Exato. Enquanto que tem muitas megas igrejas ricas, né, onde a palavra não é exposta. Onde o pastor vai para estudar a Bíblia no final de semana para pregar. Onde o pastor copia a mensagem da internet, prega como se fosse dele. Uma mensagem que foi escrita, que foi iluminada por o autor anos, num contexto totalmente diferente, ele pega aquela palavra, ele aplica hoje, anos depois, para sua igreja. Eu não vejo problema, desde que o camarada fale a fonte.
Pois é. E pregue com coragem, Exato. com ousadia aquela mensagem. Com fogo. Com fogo. O poder do Espírito. Né? Aquela tocha humana ali, né? Exato. Porque... E desde que a mensagem seja cristocêntrica, exatamente. Bíblica, né? O verdadeiro evangelho. Essa é a nossa... Nós precisamos proposta. de mais Hernandes Dias Lopes, de mais Paulo Júnior, mais Rafael Abdala, exato, Nicodemos. Augustus Nicodemos. Exato. Nós precisamos, né? E que esses homens realmente continuem aí pregando o verdadeiro evangelho, que não se desviem. Oremos por eles, para que eles continuem trazendo-nos a verdade do evangelho. Nós precisamos que nos edifica, porque... É bom demais ouvir uma boa pregação, né, pastor? Certeza. A gente sai motivado, avivado, iluminado, abençoado. Toca o coração da gente de uma forma tal assim que não tem como assim você não se emocionar. Mas é o emocionalismo verdadeiro, né? Porque a Bíblia, ela fala de maneira poderosa conosco. Exato. Eu me emociono toda vez que eu vou abrir a Bíblia para ler um versículo que seja. É maravilhoso. Charles Spurgeon tem, pra gente encerrar, tem 2 livros, 2 volumes, né? Chamados Lições aos Meus Alunos. E um desses 2 livros dele... Eu não tive oportunidade de eu ler. Eu tenho, posso te emprestar. Amém. Em um desses 2 livros dele, de lições que ele deu aos seus alunos, ele fala assim, olha, nós somos os embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Amém. Verdade. Então, se a rainha da Inglaterra convidar vocês a serem... esqueci a expressão da palavra que ele usa, mas para serem lords de algum povoado, de alguma região aqui da Inglaterra, não se rebaixem a tal cargo. Tamanho é no céu a visão daqueles que são os embaixadores de Cristo aqui na Terra. Tem muito mais valor. Claro, do que ser lorde de um povoado, entendeu? Do que ser senhor de um povoado. Concordo plenamente. Esse livro é realmente maravilhoso. Então, assim, querido colega pastor, se você foi chamado para ministrar a palavra de Deus, faça com zelo, faça com temor, faça com dedicação. Procure colocar dentro da sua igreja, ali, expor para a sua igreja um bom pasto, porque as ovelhas serão atraídas por esses pastos verdejantes. E o bom pastor leva suas ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas, onde elas possam repousar e refrigerar a alma. Verdade seja dita, né? Exato. Então que Deus continue nos abençoando, né, irmão? Amém. Nessa tarefa que não é fácil. Não. Não é simples você ir para a Bíblia, simples você extrair a mensagem central, como nós encontramos aqui numa parábola simples, mas existem formas diferentes de encontrar a verdade em outras passagens. Até porque a verdade incomoda muita gente. E se a gente ficar quando preocupado... você prega a verdade, você torna pedra no sapato aí de muitas pessoas. Se ficarmos preocupados em agradar, Jesus não se preocupou em agradar ninguém. Verdade. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Exato. Em honrar e glorificar o nome do Senhor. Essa mudança de vida, né, pastor? Essa volta ao primeiro amor, ao evangelho verdadeiro, isso é essencial na nossa vida, na nossa caminhada. Se fizermos isso que nós estamos falando aqui... Que venha a perseguição, venha o que vier. Virá. Tá vindo. Virá, né? Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Jesus falou que nós seríamos humilhados, injuriados, perseguidos por causa do evangelho. Vão te chamar de moralista, vão te chamar de fariseu, não sei o quê. E que assim seja, estamos preparados para isso. Até porque o Espírito é quem nos prepara. Exato. Né? Então, não tem por que temer. Né? Outro dia eu fiz uma pergunta lá pro pessoal da igreja, que jeito vocês gostariam de morrer? E uma pessoa levantou e falou assim, eu gostaria de morrer dormindo. Eu falei, mas que morte mais miserável. O cristão deveria ter o desejo de morrer como seu Senhor morreu. Ser perseguido, ser humilhado, assim ser torturado. Assim foi com os discípulos de Cristo. Assim foram com os discípulos, assim foram com os profetas que vieram antes dele. Se um dia baterem lá na porta da igreja procurando pastor para sacrificar o pastor, que privilégio será para nós sermos martirizados por amor a Cristo, morrermos da forma que o Senhor morreu por Não nós. Que a gente vá buscar isso, né? Mas masoquista, né? Mas se for necessário, estaremos preparados. Isso, precisamos estar. Porque a perseguição está chegando. Por isso que essa busca pela palavra, essa busca por Deus, né? Deve ser constante todos os dias, exatamente. Né? Ao acordar, né? Sempre eu falo pro Juninho, meu filho, né?
já desce de joelho. Já. E já levanta ali, já vai escorregando da cama de joelho já, meu filho. Vai começar... Já né? se prostre ali, porque se faz necessário. O quartinho de guerra, né, pastor? Quarto de oração. Deus abençoe, pastor. Amém, nós todos. Foi um privilégio. Prazer é todo ter nosso. você com a gente aqui e Amém. espero que a gente possa trazer mais assuntos como esses, assuntos importantes. Sim, vamos preparar para a próxima. Vamos sim, com certeza. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado. Deus abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Tchau, tchau. Abraço.